E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo de como seria se o Omnitrix tivesse recalibrado ainda no Ben 10 clássico. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, primeiramente vamos esclarecer algo, né, sobre a recalibração do Omnitrix em si. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a recalibração, como foi, que aconteceu, a recalibração do Omnitrix em Ben 10 Força Alienígena, eu fiz um vídeo todo, né, sobre esse tema, né, explicando tintim por tintim. Você não viu esse vídeo, clica aí no card para vocês querem saber mais sobre esse tema. Mas em resumo aqui para esse vídeo, né, basicamente o Omnitrix ele se recalibrou por conta que quando o Ben colocou de volta, né, o Omnitrix depois daquele time skip, né, de 5 anos, o Omnitrix assim analisou uma nova amostra de DNA do Ben. Então isso fez com que ele ajustasse a nova bioquímica dele. Ele se reconfigurou para atender ao que ele achava que seriam as novas necessidades do Ben. Basicamente a IA, né, a inteligência artificial do Omnitrix, fez toda aquela seleção de aliens, tipo fogo-fato, eco-eco, enormossauro, arraia-jato, friagem, cromático, artrópode, macaco-aranha, gosma, alien X. Essa seleção de novos 10 aliens vieram porque o Omnitrix que selecionou, não foi por acaso não, foi o próprio Omnitrix que selecionou ali para aquela situação e ele acreditava que eram os 10 aliens que atenderiam às necessidades do Ben naquela época dos 15 anos. Então a gente pensar que o Omnitrix ele recalibrasse ainda no clássico, não já ia começar, porque aqui é um what if, né galera, e se isso acontecesse, né? Não seria, por exemplo, o Ben acabou de ganhar o Omnitrix, passou uns 4 episódios já recalibra, não, que aí fica chato, né galera? Tipo, a gente nem ia se acostumar com os aliens do Ben, os 10 principais, aí já ia recalibrar e ganhar os outros aliens, não faz nem sentido, né? Então eu faria assim, galera, passaria a primeira temporada, né, a gente se acostumar com todos os 10 aliens clássicos, né, que a gente conhece do bem, o Chama, Besta, Diamante, XLR8, Massa 60, 4 braços, Sectoide, Aquático, Ultra T e Fantasmático, inclusive também já tá ciente, né, da revelação, né, dos Scare, no episódio de Ataque do Fantasmático e tudo, né, ter ali a luta do Ben contra o Vilgax, né, que ele usa praticamente todos os aliens dele, até também conhecer novos aliens, né, como Bala de Canhão, Cipó Selvagem. Aí sim, depois disso, né, ia ter a recalibração, que seria o episódio que foi escolhido aqui pela nossa equipe do canal Daniel Leite, que é o episódio de Volta com uma Vingança, né, galera? Que basicamente seria mais ou menos assim, né? O Ben, ele foi lá, desbloqueou o controle mestre ali, né, conseguiu se transformar nos aliens, ali ser um toque do relógio, como a gente sabe que foi no episódio. Aí no final do episódio, quando o Ben recuperasse o Omnitrix, né, que a Gwen entregasse pra ele, aí o Omnitrix, ele ia se recalibrar, porque naquele momento ali, nesse what if, né, que a gente tá criando aqui, essa história forçada, né, lembrando que isso aqui é um what if, é pra gente ver e se acontecesse, e se o Omnitrix recalibrasse ainda no clássico, então a gente tá forçando aqui pra gente encaixar uma situação em que seria perfeito, assim, ao meu ver, né, o Omnitrix se recalibrar, então seria nesse momento, né, que o Ben, ele recuperasse o Omnitrix, e assim ele se recalibrasse ali naquele momento pra surpresa do Ben, da Gwen e do Vomax, né, como se fosse um sinal de dizer assim, porque o Ben enfrentou muitos desafios, né, até o momento, aí o Omnitrix, a IA do Omnitrix analisasse que agora o Ben precisasse de mais força, né, ou seja, de mais aliens ou novos aliens, né, a gente pensar, será que o Ben ele perderia todos os aliens que ele tinha naquele momento e ganhar novos 10? Assim, galera, se for pra ser assim, é porque a gente tem que fazer de uma forma que a gente imagine que ficaria legal, entendeu? Se fosse pro Ben perder todos os aliens, todos os aliens que ele tinha se transformado até o momento, né, os aliens clássicos, Bala de Canhão, Cipó Selvagem, que ele tinha adquirido no momento, teriam que ser uma sequência de novos 10 aliens que atenderia às necessidades do Ben naquele momento, entendeu? Porque, como eu falei, os 10 principais, os 10 originais de Força Alienígena, eles atendem às necessidades do Ben de 15 anos, que é um adolescente, né? Tem a nova bioquímica dele e tudo. Então, por isso que o Omnitrix escolheu aquela seleção de 10 daqueles aliens de Força Alienígena. Só que ainda sendo o Ben criança no clássico, então, o Omnitrix ele faria uma nova seleção de 10 aliens, entendeu? Não sendo os aliens principais que a gente conheceu nas primeiras temporadas, né? Seriam novos, mas também não seriam os aliens de Ben 10 Força Alienígena. Mas aí você pode perguntar, Daniel, então quer dizer que só ia mudar isso, ia mudar que o Ben, ele ia perder os aliens que ele já tinha, ia ganhar novos e pronto, e o clássico ia continuar do mesmo jeito, só ia mudar os aliens. Não ia ser bem assim, galera, porque senão é uma coisa que fica chata. A gente
tem que justamente usar que é um what if para explorar mais o universo em si, né, galera? Se você já tá gostando desse vídeo, chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí qual alien que você gostaria de ver o Ben se transformando quando o Omnitrix recalibrasse, né? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal aí pra gente bater a meta de 300 mil inscritos. E também não deixe de acessar o nosso servidor do Discord, confronto de tudo, vai estar aí o link na descrição para vocês entrarem e também o QR Code aí na tela para vocês acessarem direto da câmera do celular, beleza? Mas voltando aqui, galera, basicamente o Omnitrix recalibrado, ele poderia ter umas novas funções justamente para diferenciar. Por exemplo, a função de troca rápida, que o Ben justamente aprendeu a usar já em Ben 10 Força Alienígena, né? Mas a gente imaginar o Ben de 10 anos aprendendo isso, por conta que o Ben, naquela época do clássico, ele era muito malino, era um menino malino, né? Ou seja, ele gostava muito de mexer, de ficar fuxicando no Omnitrix. Já aconteceu várias vezes na série, mas duas vezes que a gente pode aqui mencionar, que são icônicas, né? Que é primeiro no episódio Dr. Animal Real Mutante, que o Ben pega lá uma chave de fenda, aí fica querendo abrir o Omnitrix, abre a tampinha, aí faz aquele bug lá das fusões. E o segundo é justamente do episódio De Volta com a Vingança, que o Ben, de tanto mexer no Omnitrix, desbloqueou o controle mestre, né? Então, isso se baseia no que a gente vai falar aqui, porque o Ben tem duas características marcantes. Isso dele mexer muito no Omnitrix, ele ser muito curioso, né? Ficar mexendo ali no Omnitrix e desbloqueando novas funções. Até em Omniverse tem isso, né? Em Omniverse, o Ben mexendo no Omnitrix definitivo desbloqueia o modo aleatório. E a outra característica do Ben é que ele é criativo. A gente já vê isso na série, né? Com o Ben usando os poderes do bala de canhão, que é um alien que tem poderes defensivos, mas usando de uma forma ofensiva, coisa que nem a própria espécie nunca imaginou fazer, né? Então o Ben aqui ele seria muito criativo com os aliens, mas também ele teria essa característica de descobrir novas funções. Tipo assim, no episódio O Centro da Criação, o Ben de 10 anos ele fica surpreso, né? Porque o de 16, ele destransforma ele, né? Ele estava transformado em besta, aí o Ben de 16 anos vai e destransforma ele. Aí ele pergunta como é que ele fez isso, né? Basicamente, ele fala que devia deixar o Omnitrix sempre travado, né? Ou seja, para a pessoa não chegar e destransformar ele. Que é algo que é engraçado, porque também aconteceu no próprio clássico, né? Tipo, o Vilgax destransformou o Ben no primeiro encontro deles. O Ben 10.000 mudou ele de alien só no toque ali no Omnitrix, entendeu? Então, aqui nesse what if, a gente tem que imaginar que o Ben, de tanto mexer no Omnitrix e ser curioso, ele ia aprender essa função de troca rápida, né? Mudar de área se voltar ao seu Ben, ou sem esperar o Omnitrix recarregar novamente. A diferença ia ser isso, entendeu? Tipo, o Ben tava lá transformado num alien, aí tocava no cima do Omnitrix, aí virava outro. Ainda no clássico, entendeu? Um diferencial que eu achei interessante aqui, pelo fato do Ben ter o Omnitrix recalibrado, não ser só a mudança de áreas, mas também ter outras funções. Por exemplo, também, uma função que seria legal é o modo de captura de DNA, que aqui, com o Omnitrix recalibrado no clássico, a gente teria aquela função da varredura mesmo, né, de escanear a distância, não necessariamente só do toque. Então isso seria legal porque ia ser mais prático pro Ben ele escanear, que nem era ali em Supremacia Alienígena, né, na saga ali do Agregor, ele escaneando os agentes de Andrômeda, só vinha aquele feixe, aquela varredura amarela, né. Força Alienígena também tinha, né, no Omnitrix recalibrado, né, também fazia desse jeito, né, quando ele foi reabsorver o DNA de aliens que tinham ganhado vida, né, ele também escaneava assim, né, soltava aquele feixe, né, e aí escaneava o alien de volta pro Omnitrix. Basicamente isso aconteceria ali no clássico, então isso ia mudar uma coisa, né, que o Omnitrix, ele ia, por exemplo, escanear ali o Yanodush, né, o Yanodush ia arranhar o Omnitrix, mas basicamente não ia precisar de toda aquela demora, toda aquela transformação lenta, porque o Omnitrix simplesmente ia soltar lá o feixe, a varredura e escanear o Yanodush, aí o Ben se transformar rapidamente ali no Blitzwolf, na época o Lobisben, né, não ia ter toda aquela transformação lenta que nem aconteceu no clássico. Isso ia ser um diferencial interessante. E lembrando aqui, galera, que o Dwayne McDuff, ele já afirmou, né, que o DNA do Lobisben, né, ele não foi escaneado, ele foi desbloqueado no Omnitrix ali, né, que é algo que aconteceu em Supremacia, né, a gente sabe que o Super Omnitrix, ele tem essa função, por causa ele fez isso com o A4, com o Chamali, né, tipo assim, o DNA do alienígena tá lá, no banco de dados do Omnitrix, porém, ele tá bloqueado, né, o Ben ainda não desbloqueou ele, não tá acessível a ele naquele momento, mas o DNA dele tá lá. Mas aí, o Omnitrix, ele pode desbloquear através de scanner, entendeu? Por exemplo, o Ben tá com o Super Omnitrix, aí tá com o DNA do A4 bloqueado, né? Aí ele encontra com o Piscis-Volan. Aí se ele escanear o DNA daquele Piscis-Volan, ele vai desbloquear o DNA do A4, que já tava ali no banco de dados do Omnitrix, né? No caso, no Super Omnitrix, só que ele não vai ganhar 2 DNA Piscis-Volan, não. Vai ser feita uma substituição do DNA, né? Pelo que já tava ali no relógio, e vai substituir pelo novo DNA que foi escaneado naquele momento. Mas ainda vai ser um DNA Piscis-Volan
que vai ser desbloqueado pro Ben se transformar. Então, o Duane, ele já afirmou que isso aconteceu no clássico, né? Com o DNA Loboan, Tep-Kufan e Transiliano. Mas a gente sabe que não, né, galera? Isso é uma afirmação que a gente não considera verdade, por conta que existe um pop-up, né, em Ben 10 que fala que sim, que o DNA deles foi escaneado, se não estava no Omnitrix, por conta que a espécie desses aliens pertence ao sistema Enor, que é um sistema muito difícil de ser acessado, né? Tipo, somente os brabos dos brabos conseguem ir pra lá, tipo, por exemplo, o Red, né? O Red parceiro, né? Que é um personagem assim, muito brabo, muita gente teme a esse personagem. Ele conseguiu, né? A gente viu o universo que ele conseguiu ir para o sistema Enor, mas eu duvido muito que, por exemplo, os holotips, os biópsias, né, que foram eles que coletaram o DNA das espécies, eu acredito que eles não conseguiriam passar ali aquelas teias do sistema Enor, né, teriam dificuldade, não conseguiriam chegar ali e coletar a amostra de DNA das espécies do sistema Enor. Então, por isso que eu afirmo que sim, que o DNA Loboan, Tep-Kufan e Transiliano e nenhum DNA de alien do sistema Enor estava ali no Omnitrix, por conta que os holotipos biópsias foram lá no sistema Enor, coletaram o DNA deles, não. E sim que o Ben, ele adquiriu o DNA dessas espécies através do modo de captura do DNA, entendeu, galera? Mas seria legal, né? Tipo assim, o Ben ter novos 10 aliens e ainda conseguir novos, né? Com esse modo de captura do DNA. Galera, e outra funçãozinha assim que teria nesse Omnitrix recalibrado no clássico é a questão do símbolo do Omnitrix ser verde em vez de branco, né? Tem essa questão, né, que no clássico o símbolo era branco, né? E tudo, aí em Força Alienígena o recalibrado não tem um símbolo verde mesmo, né? Que ficou daí em diante, pronto, teria essa função ainda no clássico para ter um diferencial. Claro que se a gente estiver considerando aqui Ben 10 Omniverse, né, que foi feito a mudança pelos Sábios Celestiais retroativa, que desde o clássico o símbolo já era verde, aí não ia mudar nada, né? Basicamente ia continuar verde como sempre foi, né? Se você quer entender mais sobre esses detalhes, né, do símbolo verde ou até dos olhos verdes, eu fiz vídeo sobre isso com mais detalhes, vou deixar aí no card, beleza? Mas isso ia ser uma das funçõezinhas assim que ia ser um diferencial para esse Omnitrix recalibrado ainda no clássico. Mas galera, vocês devem estar se perguntando quais seriam esses 10 aliens que o Ben iria desbloquear ali quando o Omnitrix recalibrasse, né? E aí para atender a necessidade, né, do Ben naquele momento ali, sendo criança, né? Mas tendo o Omnitrix recalibrado com novas funções e uma nova seleção de 10 aliens, quais que seriam? Então galera, a equipe aqui do canal Daniel Leite separou aqui uma seleção de 10 aliens que acreditamos, né, que faria sentido do Ben ele ter acesso naquela época ali, né? Vamos dizer assim, da terceira temporada do clássico pra frente, né? Então assim, primeiramente o Blocks, né? Eu imagino o Ben ele tendo Blocks ali no clássico, acho que combina muito, né? O Ben ter um alien assim, né? Com o Blocks, ainda mais pela aquela parte que eu falei, né? Da questão da criatividade, né? O Ben explorar os poderes dos aliens e tudo de uma forma que nunca imaginaríamos. Um alien de força, né? Pra substituir, por exemplo, 4 braços, ou que não fosse o Enormossauro, né? Pra não repetir um de força alienígena. A gente analisando aqui, talvez seria legal o Rochas, né, que é um alien bem inusitado, assim, é bem difícil, eu falei dele aqui no canal, mas ele é um alien de força bruta. Se não fosse ele, será que daria para manter o Diamante, né, com 10 clássicos que seria mantido, porque o Matt Wayne afirma, né, que o Diamante pode sim ser considerado um alien de força bruta, mas acho que não, galera, porque eu ia querer realmente novos aliens, acho que ia ficar chato se repetisse o mesmo alien que já tinha, né, tem que bloquear um alien antigo para desbloquear um alien novo. Então eu acho que Rat, né, eu acho que seria legal o Rush, que ele não faz parte ali da seleção dos 10 aliens, né, de força alienígena, ele é um alien adicional, então acho que seria legal colocar ele. Um alien voador, seria interessante o Astrodáctilo, né? Seria legal, né? O Astrodáctilo do Ben de 10 anos explorando os poderes estelares dele, né? Usando a energia de estrela interna, criando chicotes, descobrindo outras capacidades do Astrodáctilo, seria legal. Para substituir um alien velocista, como o estilo R8, seria legal colocar o acelerado aqui na jogada, né, galera? Agora, substituindo um alien inteligente, né? Não sendo nem uma cinzenta e nem um artrópode. Imagina se o Ben tivesse desde o clássico o podrão, né? Quanto que ia ser legal, né? Porque o Ben, ele não gosta de química, né? E justamente ter que usar um alien baseado em química vai ser muito engraçado. O Diabrete combina demais com o Ben de 10 anos, porque ele tem um jeito assim de menino maligno mesmo, né? Pegar as coisas, desmontar e depois reconstruir uma coisa nova. Combina mais com o Ben do clássico, esse jeito do Diabrete, né? O Crash Hopper combinando também, né, com o jeito criança do Ben. Tipo, é confirmado, né, que o Ben, ele gosta de se transformar no Crash Hopper pra pular. E logo o Ben de 10 anos, né, que ele é todo brincalhão, assim, ele gosta de usar os aliens pra se divertir e tudo. Acho que o Crash Hopper, né, claro que seria muito versátil na hora das lutas e tudo, né, mas eu imagino muito o Ben de 10 anos usando esse alien pra se divertir. Eu acho que outro que daria também pra fazer parte dessa nova seleção seria o Mega Horus, né, que também é um alien adicional do clássico. Aqui a gente escolheria ele. O Ben, ele desbloqueou ele
no original, né, fora de tela, mas aqui no Orif foi desbloqueado por conta da recalibração, né. O Bigotoide eu escolhi ele aqui, galera, porque eu acho que ia ser engraçado também, né, tipo o Ben de 10 anos explorando os poderes do bigode, né, o que é que ele poderia fazer ali de novo com o bigode, e imagina se no clássico a gente pudesse contar com a ilustre dublagem do Guilherme Briggs, falando daquela forma formal, que é muito engraçado, tipo, bem criança, né, tipo, ele tem aquele jeito dele de falar, né, de uma criança mesmo, normal, e aí se transforma num bigotóide e fica todo formal que nele, isso é muito engraçado. Por favor, explique por que até mesmo quando os dois se transformam em aliens insatisfatórios, o meu ainda é inferior ao seu. Puxa vida, temo que o prezado Sr. Arenga seja um bocado menos apreciador de mim e minha dimensão. Agora, como o último alien aí, fechando os 10, assim, eu pensei no Glutão, né, que também é um alien adicional, não teria problema de ser desbloqueado com a recalibração, até porque ele foi um alien que foi desbloqueado na história original, no caso pela Chilene, né, só que acho que ia tirar um pouco daquele plot do final do episódio da visita, né, que a Chilene desbloqueia o Glutão justamente para derrotar o Mechadroid do Vilgax, né, então se não fosse o Glutão eu colocaria o Scarabla, né, o Scarabla é um alien bem divertido assim, com poderes bem legais, né, de se explorar, né, fazer aquelas bolas explosivas, né, bem legal de ver nas lutas. Acho que seria legal também o Ben de 10 anos. Mas comenta aí, galera, qual alien de Omniverse, Supremacia, né, outros aliens aí, pode até ser alien não canônico, que vocês acham que seria legal o Ben de 10 anos ter, se o Omnitrix recalibrasse ainda no clássico. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!